Nossa atividade vai tratar da psicologia humanista. Vamos falar da teoria do psicólogo norte-americano Abraham Maslow, que nasceu em 1908 e viveu 62 anos. Maslow escreveu um livro intitulado A Introdução à Psicologia do Ser, obra referência para a psicologia humanista. Maslow é considerado o pai da psicologia humanista, e essa psicologia ela nasceu na década de 1950. O humanismo, a psicologia humanista, propõe que as pessoas estão buscando suprir suas necessidades e que a cada necessidade suprida o ser humano se motiva a buscar a necessidade seguinte. Maslow apresentou os níveis, quanto a essas necessidades. O primeiro nível da necessidade fisiológica, segundo da segurança, terceiro da social, ou amor e pertencimento, da estima, e o topo da pirâmide, a autoatualização ou autorrealização. A nossa proposta é apresentar nessa atividade, neste vídeo, os níveis da teoria hierárquica ou da hierarquia das necessidades, conceituar, exemplificar, trazer uma problematização sobre o tema em nossos dias atuais e, para o final, fazer uma reflexão sobre a saúde mental e a pirâmide de Maslow, e as pessoas, os indivíduos nos dias atuais, como as pessoas estão se relacionando com essas questões atuais e suas necessidades e suas hierarquias de necessidades. Boa noite, irei falar sobre as necessidades fisiológicas e necessidades de segurança. As necessidades fisiológicas para Abraham Maslow são as mais básicas para qualquer pessoa. São aquelas que relacionam o ser humano como um ser biológico. Destaco as mais importantes: necessidades de comer, necessidades de beber, necessidade de descanso, necessidade de ter relações sexuais, entre outras. É o nível mais baixo da estrutura, no entanto, é indispensável. Posso citar um exemplo de quando uma pessoa está com sono, ela não consegue produzir de forma eficaz. Além disso, ela não para de pensar que quer dormir. Isso quando não acaba dormindo, quando exerce a sua atividade. Uma das características das necessidades fisiológicas é que elas podem ser totalmente saciadas. Ou seja, a fome e a sede, por exemplo, ela pode ser saciada. Dessa forma, perdem o seu poder motivacional. Outra característica se trata dela ser recorrente. Ou seja, em outros momentos, você pode sentir fome e pode sentir sede novamente. Diferente das outras necessidades dos níveis hierárquicos, que nem sempre retornam. Já as necessidades de segurança, segundo Maslow, o ser humano precisa do controle e da ordem para sobreviver. Por isso, essas necessidades são vistas como itens tão fundamentais para a sobrevivência. Está relacionado a ela o fato de existirem leis e limites que permitem a ordem na sociedade. Por exemplo, segurança física, a proteção contra doenças, proteção contra desastres naturais, entre outros. É o segundo nível da estrutura, que inicia quando o nível anterior está equivalente satisfeito. É relacionado às necessidades de sentir seguro, estável, fuga do perigo e busca de proteção contra ameaça ou privação, que pode ser não só em relação ao próprio corpo, mas como também em relação ao emprego, à família, à saúde, à propriedade, a recursos financeiros e moralidade. Diferente das necessidades fisiológicas, elas nem sempre podem ser totalmente saciadas. Exemplo:
ninguém pode estar 100% seguro de que não vai acontecer nada com a pessoa. De que você não vai sofrer um acidente, de que você não vai estar à mercê de um desastre natural, ou até mesmo de algum tipo de violência vindo de outra pessoa. Porém, em nosso dia a dia, nós estamos suficientemente sentindo seguros durante a maior parte do tempo. Dessa forma, podemos perceber que essas necessidades podem ser menos importantes. Boa noite a todos, sou Isabela Pimenta, então dando aqui continuidade em relação à pirâmide de Maslow. Vou falar aqui sobre o terceiro nível da pirâmide, que é a pirâmide, a necessidade social, tá? Esse nível da pirâmide, ela fala sobre a necessidade de pertencimento, né? De grupos, de construir família, de ter um grupo familiar com amigos, um projeto, um trabalho. E logo adiante vocês verão um exemplo disso no nosso cotidiano, né? Também no que a gente se depara no dia a dia. Então, a necessidade social, ela tem muito a ver com nossas relações, como o nome já fala, né? Relações afetivas, relações de trabalho. Então, tudo isso se implica a esse nível hierárquico dentro da pirâmide de Maslow. Diversidade que nos difere e nos une, que faz de nós um povo, o brasileiro. Parte integrante da Semana do Folclore, as apresentações artísticas de grupos de dança foram realizadas no Auditório Francisco Contini e exaltaram as várias nuances que compõem a cultura brasileira, como as raízes africanas e indígenas. O folclore é o evento mais tradicional, mais antigo da Unicentro, 29ª edição, e é para celebrar essa cultura popular. Então é bem importante, tanto para preservar o tradicional e conhecer o tradicional, como ver as novas influências em todas as manifestações culturais do povo. O coletivo cultural Orun Nagô de Maracatu iniciou a apresentação de danças brasileiras no hall de entrada do auditório e contagiou o público que parou para acompanhar a apresentação. A gente tentou trazer, eu acho que um pouquinho da cultura brasileira, que a gente tem aprendido com a Patrícia nas danças. E eu gostei dessa inovação porque deixou o público curioso e a plateia ficou bem atenta. Outra apresentação que chamou a atenção foi a dança do ventre, do grupo de dança da UNAT. Com tecidos coloridos e muitas joias, as integrantes mostraram que a expressão corporal não tem idade. Foi uma tentativa de trabalharmos a dança do ventre com as pessoas da terceira idade, numa busca de autoestima, de qualidade de vida, mostrando que também as idosas, as mulheres de mais de 60 anos, têm sua beleza, têm seu charme e dançam muito bem. Tô bonito. Minha autoestima hoje está boa. E isso é o ponto 4 da pirâmide de Maslow. Autoestima ou estima é aquilo que a gente vai construindo, mas a base está logo na nossa infância. Não quero ser freudiano, aqui se trata da teoria humanista, mas na nossa infância a gente constitui um pouco do que seria a nossa autoestima na vida adulta. Quando a gente diz assim, Mônica tem os olhos da mãe, Felipe tem um temperamento do pai. E essas coisas vão constituindo o nosso aspecto, nossa imagem, o nosso eu, ou melhor dizendo, para a psicologia humanista, o nosso ser. E isso vai ajudar a gente a entender um pouco e a seguir esse mundo com essas características que a gente vai pegando da nossa primeira rede de apoio, que seria a nossa família. A autoestima, ou a ideia do eu, ou a ideia do ser nesse sentido, ela não vem internamente para ser posta para fora. A gente vai constituindo, observando os outros e ouvindo os outros, percebendo os outros. Nesse sentido, a pirâmide de Maslow, quando fala da autoestima ou da estima, a gente pode pensar ela dividindo em dois elementos, dois períodos. Seria o autoconhecimento, o autorreconhecimento, melhor dizendo, que seria como você dá o valor a si mesmo, como você é
é motivado, a sua própria confiança, e o reconhecimento alheio, que seria aquilo o que seus amigos, o seu colega ou a sua função social, o seu papel social pode assim promover para você. Prestígio, respeito, não é? Por exemplo, um professor tem um papel social de prestígio, não é? Um juiz também tem um papel social de prestígio. Isso é convencionado socialmente e esse prestígio ajuda na nossa autoestima, no caso, na nossa estima. Então, a gente poderia entender a pirâmide de Maslow no ponto 4, dividida em 2 níveis: autorreconhecimento e reconhecimento alheio. Boa noite, sou Lilian Pimentel e iremos falar sobre um dos conceitos hierárquicos de necessidade da pirâmide de Abraham Maslow. Mesmo sendo o nível final de desenvolvimento psicológico que pode ser alcançado quando todas as necessidades básicas e mentais são essencialmente atendidas e a atualização de todo o potencial pessoal ocorre. Maslow definiu a autoatualização como o desejo de autoplanificação, onde na psicologia e na filosofia se chama de autocumprimento. É a realização dos desejos e capacidades mais profundas que há no ser. É a tendência para que o indivíduo se atualize no que é potencialmente exigido por ele mesmo. Essa tendência pode ser expressa como o desejo de se tornar cada vez mais o que se é. Torna-se tudo o que se é capaz de se tornar. Maslow usa o termo autoatualização para descrever um desejo, não uma força motriz, que se poderia levar à realização das capacidades de alguém. Maslow não vê que a autoatualização determina a vida de alguém. Ele sente que a autoatualização dá ao indivíduo um desejo, uma motivação para alcançar ambições já desejadas, já existente dentro desta pessoa. O termo autoatualização, usado por Maslow, é agora popular na psicologia moderna, quando se discute a personalidade a partir da abordagem humanística. A autoatualização para Maslow simplesmente é a realização completa do potencial de alguém, do verdadeiro eu, dessa pessoa. Espero que essa construção conceitual da autoatualização tenha sido esclarecedor para você. Até logo. E agora, José? O cartão venceu. A feira não foi feita. A conta de água ela não foi paga. A de luz também. E agora? Eu estou sem emprego. E sem descanso. Estou com medo. Já é tarde. Eu tenho que voltar para casa. A violência está demais. Não posso me machucar. Eu não posso adoecer. Eu estou abandonado. Eu não tenho garantias. Meu emprego sumiu como fumaça. Minha saúde é como sopro. Cansado. Estou inseguro. Cadê a minha segurança? Cadê meus amigos? Minha companheira? Cadê minha companheira? Parece que eu estou só. Um casamento solitário. Minha família. Isso vai passar. Eu vou trabalhar. Eu vou pagar minhas contas. Vou ganhar dinheiro. Eu vou atualizar o meu Instagram. Tudo vai voltar ao normal. Vocês vão ver.
vou ser convidado para as festas novamente. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Meu curso técnico do Senai vai me empregar mais uma vez. Sou um bom aluno, eu fui um bom aluno, fui um bom funcionário, eu sou um sujeito comportado, bem comportado. Deus sabe, Ele sabe, Ele sabe. Eu vou comprar minha moto 125, tudo vai dar certo, todos vão ver. Eu assisti no repórter. Empreendedorismo, isso aí. Essa é a saída, essa daí é a saída. Mas como vou conseguir? Eu estou aqui embaixo. Eu não sou de todo ignorante. Não, eu não sou de todo ignorante. Sei das verdades, sei onde existe o dever e a bondade. Aprecio uma boa música. Eu tenho princípios. As coisas andam estranhas. As coisas andam bem estranhas. Mas eu vou conseguir. Sempre supero as crises. Sempre supero. E quando chegar lá, estarei realizado. Não vou me preocupar mais. Não vou. Irei à igreja e educarei meus filhos. Meu filho José faz faculdade. É bolsista, um ProUni aí, ele é bem esforçado. E diz para mim: papai, desmantelaram a pirâmide de Maslow. De Maslow? Pirâmide? Eu vou perguntar a ele quem é esse sujeito. E que pirâmide é essa? Mas eu vou conseguir. E agora, José? E agora? E agora, como é que eu faço? Foram apresentados conceitos e exemplificações da hierarquia das necessidades segundo Maslow. Vamos conversar agora um pouco sobre saúde mental e a pirâmide de Maslow. No livro A Introdução e a Psicologia do Ser, Maslow traz a psicogênese da doença mental. Especificamente, ele traz a seguinte proposição: o que faz as pessoas neuróticas? E ele responde objetivamente. O núcleo e o começo das neuroses é a privação de certas satisfações que ele chamou de necessidades básicas. A ausência dessas necessidades produz doença. Doenças tendem a desaparecer quando deficiências eram eliminadas, assim Maslow colocou. Nesse sentido, a neurose pode ser considerada como uma doença de deficiência. A psicologia humanista de Maslow tem uma proposta holística dinâmica de cuidar do ser humano, da pessoa, em todas as suas necessidades, dele ser visto em todas as suas possibilidades de realização. O primeiro nível, da pirâmide é o nível fisiológico, ou seja, é onde tudo começa. Nesse nível, o ser humano precisa ter todas as condições para que ele seja atendido nessas necessidades, para que ele seja motivado a se interessar para o próximo nível. Se nesse primeiro nível lhe falta as condições de ele se realizar, as condições fisiológicas, esse ser humano já vai se tornando neurótico se ele não ser atendido nisso que ele precisa. Se ele não ser atendido, ele se torna uma pessoa doente. Vamos lembrar do caso do José. José, ele está nesse primeiro nível, lutando em seus conflitos, em suas aflições, seus sofrimentos, suas subjetividades, para ser atendido
mas ele está nessa luta dentro de uma sociedade do século XXI, em que existe a alienação do consumo. Uma sociedade capitalista que o ser humano ele desmantela, como colocou ele, ou ele quer atingir outras questões sem primeiro atingir suas necessidades fisiológicas. Por exemplo, há pessoas que têm carro caro e contas altas, mas não tem casa. Ou seja, a casa é uma necessidade primeira. Então nós vamos perceber que a nossa sociedade está produzindo homens, né? Pessoas doentes. Nesse sentido, cabe uma reflexão. Como é que o homem está se relacionando com ele e com o mundo nessa percepção da dinâmica, né? dessa hierarquia das necessidades, como Maslow colocou, né? nos dias de hoje, né? Como o homem está, né? Nesse sentido, e como essa hierarquia está sendo desmantelada, né? Por essas pressões desses tempos atuais.